Eu quero ler um versículo da palavra do Senhor. Encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 7, versículo 16. Aleluia. Você pode ler juntamente comigo? No 3, eu queria pedir, por gentileza, já que nós vamos ficar sentados por um instante, se você puder se colocar de pé em reverência à palavra do Todo-Poderoso, eu gostaria que você ficasse. Você não está ficando de pé em reverência ao homem, mas em reverência ao próprio Deus. Inclusive, essa semana na leitura bíblica nós lemos em que o servo do Senhor mandou se buscar no arquivo os escritos da lei. E talvez, é claro que eu estou só relatando isso a você. Ele começou a ler a palavra do Senhor, evangelista Daniel, pela manhã, e disse que ficou até o meio-dia, até a hora do almoço, lendo, e o povo todo de pé, e o povo atento àquilo que estava escrito na palavra do Senhor. Então diz o texto da Sagrada Escritura no verso 16, no 3, vamos ler em uma só voz? 3, e de todos a parte final, volta lá, 16 somente. E Deus fez o que, irmãos? Mais forte. E Deus, assente-se no seu lugar, por gentileza. Fique à vontade, adorando ao Senhor. Meus queridos irmãos, estamos diante de uma narrativa bíblica um tanto conhecida da igreja. O texto que nós acabamos de ler, na verdade, o versículo que se encontra no capítulo 7 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, ele traz a narrativa sobre o filho da viúva em Naim. Por mais que a gente fale assim, a viúva de Naim, né? É claro que é a expressão que nós mencionamos. Tem gente que talvez ainda está pensando que Naim é o esposo dela, né? É um povoado, era um vilarejo. E o verso 16, ele na verdade é o ápice de um acontecimento que ocorreu ali. E eu quero, ainda que você já tenha ouvido falar, ainda que você já tenha participado de muitos cultos, ainda que você tenha lido a palavra do Senhor, Deus coloca no nosso coração, eu digo no meu coração, esse texto para compartilhar com os irmãos no dia de hoje, neste momento. E o interessante é que ali retrata alguns acontecimentos e que traz sobre nós algumas lições, e essas lições é que eu quero compartilhar. Diz o texto sagrado que pouco depois Jesus ter realizado algumas ministrações, alguns milagres, eu estou parafraseando o texto. Depois, nessa caminhada de Jesus, a Bíblia diz ali no verso 11 que Jesus chega nesse povoado, nesse vilarejo chamado Naim. E o interessante é que Jesus estava acompanhado de uma multidão. Muitas pessoas acompanhavam Jesus. E não por menos, irmão. Pense, Jesus estava anunciando a palavra que salva, cura, liberta, batiza.
Ô meu irmão, uma palavra que envolve, algo que preenche aquele sentimento de vazio que muitas pessoas carregam. E olha, eu estou dizendo, se você prestou bem atenção naquilo que eu disse, eu estou falando tudo no tempo presente. É uma palavra que liberta, cura, batiza, salva, leva para o céu e preenche o vazio que muitas pessoas ainda sentem no dia de hoje. Eu não sei se você já passou por isso, sentir uma sensação de vazio em alguma vez, em algum momento da sua vida, em alguma circunstância. Já dizia algumas pessoas que todo ser humano, ele carrega em si, ou em algum momento ele carregou, essa sensação de vazio, e essa sensação de vazio só é preenchida pela presença de Deus. Por maior que seja a alegria ou a felicidade que você esteja vivendo, ou participando, porque uma coisa é diferente de outra, né? Alegria e felicidade, uma é temporal, outra é duradoura. Então, meu irmão, por maior que seja, nada se compara ao preenchimento do Espírito Santo dentro do teu ser, na sua vida. A alegria e o gozo do Espírito Santo é algo incomparável. Mas perceba, não era isso que estava ocorrendo ali naquele momento. E Naim significa, ou tem correlação com tranquilidade, com sossego. Não era nada disso que estava ocorrendo naquele momento ali. Jesus, ao caminhar naquele vilarejo, diz que ele estava à porta da cidade. Passando, e avista logo lá na porta da cidade, um cortejo fúnebre. Lá ia uma mulher viúva e tinha um caixão ali. Aquela mulher estava de caminho para sepultar o seu filho. Eu penso na realidade daquela mãe, o tamanho da tristeza, o tamanho da dificuldade. E talvez nós estejamos pensando só na questão da perda de uma pessoa querida, que por si só já é um desastre muito grande, que causa traumas, deixa sequelas, além da saudade, porque essa é inevitável. Eu estava vendo há alguns dias uma canção, que até a equipe já cantou aqui por algumas vezes, e você vê, depois da ministração, a líder de louvor diz assim, sobre um fato e um acontecimento que ocorrera, quando ela recebera a letra daquela canção, que uma criança havia falecido, e chega diante de Deus e fala, tá, foi desígnio de Deus. O que é desígnio? Autônomo. A vontade de Deus, e a vontade de Deus, irmão, eu quero dizer para você, ela sempre prevalecerá. Quer você queira, ou quer você não queira, a vontade de Deus sempre prevalecerá. Guarde isso. Sabe, às vezes a gente é muito tendencioso a querer que Deus faça as nossas vontades, e tem hora que a gente até se faz de menino birrento. Se o Senhor não me der, eu não vou para o culto. Quem vai perder é você, meu irmão. Se o Senhor não me der, eu vou desviar dos caminhos do Senhor. É você que vai se lascar. Deus não aceita esse tipo de chantagem. E aliás, Deus não aceita nenhuma chantagem. Deus não aceita barganha. Pois bem, aquela criança faleceu e ela dizia assim, tá bom, Senhor, foi tua vontade, mas e o que eu faço com a dor? O que eu faço com a saudade? Me diz. Sabe, são questionamentos que são levados para Deus, de situações que às vezes as pessoas passam. Eu não sei qual é a dificuldade, o problema, a dor que você está vivenciando, mas eu sei que você pode apresentar isso para Deus. E no tempo oportuno, como diz lá em Eclesiastes, no capítulo 3, Deus pode prover a resposta segundo a vontade dEle para a sua vida. Você entendeu o que eu acabei de dizer para você? Eu não disse que Deus vai responder segundo o que você quer.
Eu disse que Deus pode prover a resposta segundo a vontade dele para a sua vida. Deuteronômio 29 diz assim que as coisas que 29, as coisas que são reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos. Mas aquilo que Deus não revelou pertence a Ele. Nem sempre Deus vai te dar uma resposta, nem sempre Deus vai satisfazer o seu capricho, nem sempre Deus vai visitar as suas necessidades segundo o teu querer, mas Ele vai suprir as necessidades segundo a vontade de Cristo Jesus, para a glória do nome do Senhor. Jesus, ao passar ali naquele vilarejo, e a multidão o acompanhava, e a gente vê duas caravanas passando por ali. Interessante que aquela viúva, ela já vinha de um segundo episódio. Se ela era viúva, o que aconteceu com ela, irmão? Ela perdeu o marido. E agora, ela perde o filho. E na cultura judaica, irmão, era muito difícil, porque o filho ali, naquele caso, naquela circunstância, não só a questão do vínculo afetivo, a perda do parente, a saudade, a dor, e olha só o combo que essa mulher estava enfrentando, o combo de dificuldade, irmão, de problemas. Ainda tinha uma situação que estava logo ali, para não dizer imediatamente, é que o filho, ele representava o sustento, ele era a continuidade da sustentabilidade no caso daquela mulher, porque ele ia prover a manutenção da mãe. Agora ela está diante de uma situação em que o texto relata que ela era viúva, tinha perdido o marido. O texto não retrata de que é que aquele filho morreu, mas ele morreu, ele estava num caixão, o cortejo estava seguindo pela cidade, lá na porta da cidade, e de repente ela ainda tem que pensar em todas essas coisas e dizer: não vai ter quem cuide de mim. E como que uma pessoa passou, como que uma pessoa dessa então vivia, caso semelhante a esse, vivia de ajuda da comunidade. E pasme você, agora eu quero chocar você, eu quero te confrontar. Por algum momento saia da condição em que você vive hoje, irmão. Talvez você está pensando que a sua vida está muito difícil. Talvez você está pensando que a sua dor é maior do que a de todo mundo. Coloque-se na condição dessa mulher por um instante. Você já viveu de favor em algum momento da sua vida? Ficou dependendo de alguém, irmão? É uma coisa terrível. Isso não é soberba, isso não é orgulho, mas ficar na dependência esperando, meu irmão, é uma coisa complicada. Talvez você não tenha passado por isso, então você não vai nem conseguir responder. Você já dependeu de cesta básica alguma vez na sua vida? Não precisa me responder, isso é uma introspecção, eu disse no início para você. Não precisa me responder. Você já dependeu de alguém levar um remédio para você? Levar você em algum lugar? Você já ficou impossibilitado alguma vez na sua vida de exercer aquilo que realmente é necessidade para a sua vida? Coloque-se na condição dessa mulher, sem contar o duplo episódio morte na família dela. E o texto sagrado diz que Jesus ia chegando, passando por aquele lugar. E aí, meu irmão, isso aqui me chama muita atenção, porque Jesus acabara de realizar um milagre e a multidão estava acompanhando. Se você olhar no início do capítulo 7, Jesus realiza a cura do servo, do criado do centurião. E Jesus ali vê fé naquele homem. Ele pede para que Jesus realize a obra, um milagre. E Jesus, atento aos acontecimentos que estavam à sua volta, de repente, ele diz uma palavra assim para Jesus. Ele fala: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha morada, mas diz só uma palavra e o meu criado sarará. Aleluia. Sabe o que é isso? Isso fala de fé, isso fala de confiança.
E ao realizar o milagre, e por onde Jesus passava, a multidão acompanhava, irmão. Hoje, eu não vou nem falar de milagre, vou falar do trânsito. Vou abrir um parênteses. Se acontece qualquer coisa no trânsito ali, os curiosos de plantão, ao passar por aquele lugar, o que ele faz? O que ele faz, igreja? Para ver, correndo o risco de morrer lá também. Um rapaz da empresa que eu trabalhava, ele perdeu a vida assim, acidente, ele parou para ver, nem foi para socorrer, veio outro carro e ceifou a vida dele. Agora imagine milagre, algo sobrenatural da parte de Deus. A multidão começa a acompanhar Jesus. O texto diz que Jesus olha na porta da cidade, e lá ia passando a caravana da morte. É isso, irmão. Só que do outro lado vinha a caravana da salvação, a caravana da vida, e lá estava o autor da vida, a saber, Jesus Cristo. Aleluia! Olha o contraste disso, irmão. Você é luz, aonde você chegar, a treva tem que sair, a morte tem que sair, a enfermidade tem que sair, porque o Espírito Santo habita na sua vida. Aleluia! Há um contraste. Mas observe que ali tem dois filhos. De um lado, na caravana da morte, tinha um único filho daquela mulher, com a propensão a voltar à vida, receber a vida novamente. Amém ou não amém? Sim ou não, igreja? Do outro lado, na caravana da vida, da salvação, da alegria, do poder, estava um único filho, com a propensão de perder a sua vida. E foi isso que aconteceu nos dois casos. Jesus ressuscita o filho daquela mulher, e lá na frente você vê que o próprio Deus, ele é crucificado. As histórias se ligam, mas o interessante é que quando Jesus vê aquela mulher nessa condição, oh aleluia, a Bíblia diz que quando ele chegou perto da porta da cidade, a mãe carregava o seu único filho, e chegando-se próximo, vendo o sofrimento daquela mãe, a Bíblia diz que Jesus, olha a atitude de Jesus, irmão. Isso é muito profundo, porque Jesus ali começa a quebrar paradigmas. A Bíblia diz que Jesus tocou o esquife, e não poderia se tocar, sob pena de ficar imundo. Jesus então quebra um paradigma, e paradigma é o que? É modelo pré-estabelecido. Talvez a gente está pensando em servir a Deus no nosso modelo, do nosso jeito, mas Jesus está dizendo para mim e para você, nesta noite Ele está tocando em nós, e se em alguma esfera ou área da nossa vida nós estivermos mortos, Jesus há de nos ressuscitar hoje para a glória do nome do Senhor. Ele vai mudar a nossa história, meu irmão. Mas eu paro e penso que Jesus, na verdade, irmão, estava mudando a história daquela mãe, porque aquele corpo estava ali sem vida, estava inerte, não tinha sentido, não tinha fôlego de vida naquele jovem. Mas Jesus, com a sua atitude, e a atitude dele demonstra algo muito profundo, porque o texto diz que Jesus foi movido de íntima. Íntima o que, irmão? Mais forte, de íntima. Você sabe o que quer dizer isso? Essa íntima compaixão de Jesus está falando de você sentir lá dentro o que o outro está sentindo. Sabe que isso não é algo muito fácil, não é nem muito e nem pouco. Isso não é fácil de jeito nenhum.
Você já viu quando alguém está passando por um sofrimento e uma dor muito intensa, e você quer de alguma forma poder fazer alguma coisa por aquela pessoa, mas você não tem nem palavras e não sabe como fazer para ajudar? O mover-se de íntima compaixão é sentir nas entranhas, é como se tirasse a pele do outro e você entrasse no lugar. Foi isso que Jesus sentiu por aquela mãe. Era isso que Jesus estava sentindo naquele momento. Aquilo tocou ele profundamente. E eu penso, irmão, estou parafraseando o texto, ele fala assim: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso, de alguma maneira, fazer alguma coisa. Talvez a gente, num momento em especial como esse, às vezes a gente não sabe nem como se portar. No momento desse aqui, irmão, discursos prolongados, muita palavra, não vai adiantar muita coisa. Talvez você tenha passado o dissabor de viver num momento como esse. Às vezes faz aumentar a dor, você sabia disso? Não tinha muito o que falar, mas o demonstrar da atitude. Às vezes um aperto de mão, estou trazendo para uma realidade agora, um abraço. Falou: Deus há de consolar, de confortar. Jesus chega naquela mulher e fala uma palavra. Ele diz assim para ela: não chora não. Como? Como? Eu fiquei pensando sobre isso. Como chegar para ela e dizer: não chore? O marido tinha falecido, o filho estava no caixão, e Jesus chega e fala assim: não chora não. Está tudo light, né? Trazer para a linguagem de hoje. Está tudo beleza. É claro que não estava. É claro que era difícil. Mas o que Jesus estava dizendo para aquela mulher: não precisa chorar, eu sou a ressurreição e a vida, eu estou aqui, eu vou mudar essa história. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Era isso que Jesus estava dizendo. E não foi necessário ele dizer muita coisa. Ele disse assim: ó, não chore, não chores. E quando ele diz isso, ele toca no esquife, ele para o cortejo, irmão, e ele dá uma palavra para aquele defunto. Mas que loucura, crente é tudo doido, como é que fala com defunto? Já parou para pensar nisso? Como é que fala se a pessoa não está escutando mais, se já acabou, se já findou, já cessou? Interessante que é um imperativo da parte de Jesus naquele momento. Jesus não diz para ele assim: jovem, se possível levanta, talvez levante, depois você levanta, tem jeito, tem como. Não, ele diz assim: jovem, a ti te digo, levanta-te. Ele determina, é uma ordem da parte de Deus, e quando Deus determina, até a morte tem que obedecer, meu irmão. Se levanta. Aleluia. E o verso 15 diz assim: e o defunto assentou-se e começou a falar. Começou a falar. Qual é a realidade que você está vivendo hoje? Tem gente que fala assim: estou numa situação tão difícil, já não vejo mais esperança nenhuma. Agora é só Deus na minha causa. Meu irmão, olha a inversão que nós fazemos. Agora é só Deus na nossa causa, como se, né, acabou tudo, irmão, que você não colocou ele em primeiro lugar. E não confunda, que algum dia alguém pode te questionar assim como me questionou. Ah, mas você está falando isso aí, e no seu caso foi insolúvel. Meu irmão, e a vontade de Deus, a minha vontade não irá prevalecer. É por isso que no Pai Nosso está lá escrito assim: seja feita a tua vontade, Senhor.
Não é a sua vontade que vai prevalecer, sempre irá prevalecer a vontade de Deus. Talvez você criou uma expectativa, assim como fora falado aqui, de algo diferente nesta noite para você, mas a expectativa bíblica é que você ouça essa palavra: a vontade de Deus irá prevalecer, quer você queira ou não queira, Deus fará a vontade dele prevalecer na sua vida. E às vezes é difícil dizer um glória a Deus, aleluia, numa circunstância assim. Jesus disse para aquela mulher: não chore, não precisa chorar. Eu estou aqui, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua realidade. Deus está dizendo para mim e para você: ainda que seja difícil, ainda que você ache que não tenha cura, ainda que a porta esteja fechada, ainda que a enfermidade tenha assolado, Deus está dizendo para mim e para você: não temas, não chore, eu estou aqui e eu posso mudar a sua história. A gente precisa crer, confiar. O que Jesus faz? Ele entrega o jovem para sua mãe. Eu vejo aqui a renovação de uma esperança. Eu vejo aqui a materialização do milagre da parte de Deus. Assim como em algumas circunstâncias da vida, a gente se deparou com momentos difíceis e pensou que não teria mais solução. Aí Deus realiza o sobrenatural e a gente volta alegrinho, pulando, jubilando e fala assim: meu Deus, eu pensei que não tinha mais solução, eu pensei que não tinha mais jeito, mas o Senhor mudou a minha história e hoje eu estou aqui para adorar, glorificar e exaltar ao Senhor. Mas eu quero fazer a aplicabilidade disso na nossa vida. Jesus foi movido então de íntima compaixão. Ele teve compaixão para com aquela mulher. Você tem tido compaixão, irmão, para com as pessoas que estão à sua volta? Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido a nossa atitude? Fulano merece isso mesmo, fez o que não devia, está aí, ó. Então recebe. Irmãos, a pedagogia de Deus, muitas vezes nós não sabemos como Deus está tratando com alguém. Tem hora que a gente sente até uma dificuldade para entender o que Deus está tratando conosco, mas aí Deus vai com seu jeitinho, não é? Nos mostrando, nos ensinando. Outra hora a gente desce lá no vale, daqui a pouco você passa na moenda, mas sai lá na frente adorando, glorificando e exaltando ao Senhor e fala: dessa aí eu não vou aproveitar mais, não vou fazer isso mais, eu aprendi. Então Deus está chamando eu e você nesta noite para essa reflexão, mudar um pouco a nossa análise acerca daquilo que acontece à nossa volta e aceitar o desígnio de Deus, agir com compaixão também, né? A Bíblia diz assim: aquilo que você quer que os homens façam a você, o que você deve fazer? Faça você primeiro a eles. Sabe, viver o Evangelho não é uma coisa assim, nos parece ser fácil. Eu fico chocado quando alguém diz assim: é de graça a salvação. É mesmo, depende do seu ponto de vista. Se o sangue de Jesus não valeu nada, é de graça, porque para mim vale muito. Foi um preço altíssimo. Ele teve que derramar o sangue inocente, puro, santo dele lá, para que hoje eu e você ergamos as nossas mãos e falemos: Senhor, muito obrigado, até aqui o Senhor tem me garantido vitória, louvado seja o nome de Jesus. Isso é renovação da esperança. Aquela mulher tinha alguma esperança? Qual era a esperança daquela mulher? Mas não tinha. Ela não tinha esposa, ela não tinha filho, ela não tinha provisão para o futuro, ela não tinha mais nada. Eu penso que aquela mulher só podia esperar também a morte, mas o Senhor encontra com ela. E quando lá no texto, no verso 16 diz assim: o Senhor nos visitou. Meu irmão, a sua história será mudada. Deixe o Senhor visitar a sua casa, deixe o Senhor entrar, deixe Ele mudar a sua história, porque
porque hoje o Senhor quer te visitar. Você está me entendendo, irmão? Talvez alguém possa dizer, mas eu tenho o Senhor, eu tenho Deus, eu sirvo a Deus há anos. Lembra do início aqui, do pano de fundo, antes de adentrarmos na palavra? O que é que nós viemos fazer aqui? Como que é isso? Dizer que eu sirvo a Deus há anos, mas não consigo abrir os meus lábios para adorar o Senhor. Dizer que eu amo o Senhor, mas eu não demonstro esse amor com meus irmãos, com a minha igreja, com os meus familiares. E aí o rol do versículo bíblico, ele é taxativo, irmão. Sabe o que é isso? Ele não vai mudar, ele é incisivo. A Bíblia diz assim, que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Ele sobretudo negou até a fé. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não estou amando nem os meus irmãos, não estou amando os meus familiares? Cuidado com isso. Não existia esperança na vida daquela mulher. Ela não via mais nada. Ela pensava que, eu estou conjecturando, irmão, o texto não está dizendo isso que eu estou falando. Eu posso pensar. Quando você está numa situação de adversidade que você não vislumbra, quando um diagnóstico terrível é lançado, quando as portas se fecham, muitas vezes a tendência do ser humano é o que? É pensar no pior. E agora, como que eu vou fazer? Como que eu vou me virar? Como que eu vou acudir às necessidades? Não é assim que a gente age, irmão. Em regra, não é assim que a gente pensa. Mas o Senhor diz, olha, eu estou aqui, e eu estou dizendo para você, se você crer, eu estou renovando a sua esperança, eu vou mudar a sua história, eu vou abrir a porta, eu vou trazer a cura, eu trago a solução, eu sou a vida, e se você crer, tudo isso vai acontecer para a glória de Deus Pai. Isso é renovar a esperança em Cristo Jesus, é confiar no Senhor. Aquela multidão, as duas caravanas então, ao se encontrarem ali, há um choque de realidade muito grande, né? E é isso que muitas vezes acontece conosco. Às vezes o choque de realidade das nossas vidas nos causa um espanto, né? Ninguém está vendendo aqui um evangelho triunfalista, irmão, em que basta você vir para a casa de Deus e os seus problemas foram resolvidos. Você já ouviu isso, irmão? Parece que acabou tudo, né? A Bíblia diz assim que nós devemos porfiar, esforçarmos para entrar pela porta estreita. Larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição. É claro que a Bíblia também diz assim, que no mundo nós teríamos aflições, mas nós devíamos ter bom ânimo. Eu e você precisamos ter bom ânimo. Tem gente que precisa ter bom ânimo até para ser abençoado. Você sabia disso, irmão? Quando eu olho para o texto bíblico e lembro de Josué e Calebe, da promessa de herdar a terra prometida, passaram-se 45 anos da promessa. E sabe o que é que Deus, ao agraciá-lo com a porção da terra prometida, o que ele disse para Deus? Disse: Senhor, 45 anos se passaram da promessa, mas o Senhor pode me abençoar, que eu estou forte hoje, como no dia da promessa. Eu creio que o Senhor há de me abençoar. E às vezes parece que aquilo que Deus falou com você, meu irmão, olhe para cá. Aquilo que Deus falou com você, parece que você esqueceu. Quero trazer a sua memória. Eu não estava lá no dia, e nem poderia, não teria como.
Eu não estava lá na sua particularidade, mas eu penso que nesse universo que aqui estamos, de pessoas, Deus falou com você em algum momento da sua vida. Deus falou que iria te usar em alguma circunstância, em algum ministério, que está no louvor, na ministração da palavra. Ah, só isso que é ministério, no aconselhamento, numa visita, em algum momento, em alguma circunstância da sua vida, sabe? E talvez a gente caminha para a casa do Senhor e fala assim: ah, mas Deus se esqueceu de mim. Isso nunca aconteceu. Você se colocou na condição e na disposição para Deus te usar, meu irmão. Às vezes eu fico ouvindo determinadas coisas, alguém fala assim: eu queria ser igual o Billy Graham. Tá bom, irmão. É uma inspiração para você. Você está orando? Você está pedindo a Deus? Você está falando com o Senhor para saber se é a vontade dEle? Você tem que colocar na condição. Ah, eu queria que Deus me usasse com dom de maravilhas. Está indo para a oração, para o jejum? Você está consciente daquilo que é o preço que devemos pagar para que Deus nos use? Ou você está só murmurando? Olha a condição dessa mulher. A Bíblia não diz que ela murmurou. A Bíblia não diz que ela falou alguma coisa contra Deus. Ela estava contristada e não é para menos. Sabe, tem coisas que acontecem nas nossas vidas que nós até ficamos tristes. Nós ficamos meio assim. Mas nós precisamos colocar nossa confiança em Deus. Aquela mulher só teve a vida mudada porque houve um encontro com Jesus. Pasme você, meu irmão. O que eu vou te dizer aqui, eu sei que você já sabe disso. Um dia eu disse isso aqui, eu ouvi em algum lugar, e perguntei, falei isso para os irmãos, eu vou repetir. Qual que é o fim? Qual que é a destinação final do diabo? Ele sabe o fim dele, não sabe, irmão? Sim ou não? Eu estou perguntando a você, irmão, você está aqui comigo? Amém ou não amém? Amém, amém. O diabo sabe o fim dele, que ele vai ser condenado, ele vai ser aprisionado, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, sim ou não, irmãos? Ele sabe disso. Mas ele não desiste, você já viu? Todo dia ele quer atrapalhar a vida sua, a minha, daqueles que servem a Deus. Sim ou não? Ele não desiste, ele não para, ele quer lançar nas drogas, ele quer lançar na bebedice, ele quer lançar na promiscuidade, em tantas coisas erradas, e ele sabe do fim dele, porém ele não desiste. Você sabe o que aguarda você, irmão, segundo a palavra de Deus? O que está reservado para os escolhidos de Deus? A salvação, irmão, a eternidade. É isso que está reservado para mim e para você, amém ou não amém? E por que é que eu e você muitas vezes desistimos? Oh, Jesus, não estou dando conta, não sei o que. Uma lamúria. Dificuldade eu vou passar, você vai passar. Às vezes é duro falar essa realidade bíblica, né, irmão? Não, aqui é só glória a Deus, aleluia, tá tudo bem, Deus vai abrir a porta, você vai ganhar um carro novo. Não, irmão, o céu é tomado pelo esforço. Adore a Deus e encontre com o Senhor, Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua história. Agora, precisamos ter uma mudança de atitude. Nós precisamos confiar em Deus. Nem tinha terminado direito uma perda, passou por outra. Mas ela continuou confiando em Jesus, confiando em Deus. A fé e a confiança em Deus nos ajuda a superar os obstáculos, os medos, as incertezas. E olha como a gente tem vivido esses dias na face dessa terra.
Eu estava pensando aqui sobre a mensagem. O pastor Lucas Galdino ministrou aqui na segunda-feira. Ele estava falando de quando éramos crianças. Esse negócio foi ontem, nós éramos crianças ontem, né, irmão Danilo? Faz poucos dias. Mas a gente era disciplinado pelos pais. E ninguém ficava. É claro que, irmãos, não sou psicólogo. Isso é uma maneira, é uma expressão coloquial. Ninguém ficava com problemas, com traumas, né? Não ficava assim. Era maneira de se educar. Estou dizendo, nós estamos dizendo que aquilo era 100% correto. Tinha os erros, é verdade. Mas todo mundo cresceu, todo mundo está aí, todo mundo está servindo a Deus, todo mundo está na casa do Senhor, entendeu o certo, entendeu o que era errado e sabe diferenciar essas coisas. Mas nunca se viveu uma geração em que tem tanta depressão, tanta ansiedade, tanta opressão, tantas coisas que afetam a alma como no tempo presente. Vocês já repararam isso? Essa mulher era para estar com um trauma violentíssimo, eu penso. Nem sei se de repente ela sofreu isso. O texto não me deixa claro. Mas olha, irmão, hoje as coisas acontecem, uma das primeiras atitudes, alguns involuntariamente, outros conscientes, é afastar-se de Deus, é deixar o Senhor. Um dia um cidadão disse para mim assim: as coisas estão difíceis demais, pastor, eu vou esperar as coisas melhorarem e aí eu volto para a casa de Deus. Eu disse: não vai melhorar nunca, segundo esse desejo do seu coração, meu irmão, porque você está afastando do Senhor. No Senhor nós temos a convicção de vitória, no Senhor há esperança, no Senhor nós sabemos que nós vamos alcançar, mas longe do Senhor nós estamos fadados ao fracasso. Aquela mulher alcançou porque teve um encontro com Jesus. E o amor incondicional da parte de Deus transformou a vida dela. Mas por que falar sobre o amor incondicional? Deus não visita o seu passado para abençoar o seu futuro. Você está me entendendo, meu irmão? Eu vou repetir isso para você. Deus não visita o seu passado para abençoar o seu presente e o seu futuro. Se em algum momento nós cometemos alguma coisa, o Senhor lança no mar do esquecimento. O que eu não posso é continuar vivendo nessa condição de vida, vivendo de uma maneira que desagrada a Deus. Mas se eu mudo, se eu entendo a proposta de Deus, se eu me converto ao Senhor, esse amor incondicional, Deus vai derramar sobre mim, sobre você, e nós vamos alcançar em Cristo Jesus a plenitude do Espírito Santo. A história daquela mulher é um grande testemunho. Independente de nossa circunstância, o Senhor nos oferece a esperança da renovação. Eu quero dizer para você, há uma esperança para a sua situação, se você crer em Cristo Jesus. Você entendeu, irmão? Há uma esperança. E é por isso que o texto diz lá assim: estais pronto para responder, com mansidão e temor. Quando alguém pedir a razão da esperança que há na sua vida, responda que a sua esperança é Cristo Jesus, nosso Senhor, não é? A medicina pode dizer não, o patrão pode falar que a sua oportunidade acabou, mas se Deus determinar, tudo mudará na sua vida. Irmão, Deus já deteve o sol, Ele não pode fazer outras coisas. Nós vemos esse relato aqui da ressurreição do filho daquela viúva. Nós temos mais 2 relatos de ressurreição na palavra do Senhor, os que estão catalogados, né? Da filha de Jairo e de Lázaro.
E talvez tem pessoas que pensem que nós chamamos de grandes milagres ou milagres sobrenaturais, aquilo que é operado pelo dom de maravilhas, esses só que são milagres. O milagre da vida está acontecendo hoje na sua existência, no tempo presente. Você está aqui vivo, você está enxergando, você está ouvindo, você está caminhando, você tem uma oportunidade da parte de Deus. Deus não colocou um ponto final na sua história. Deus não colocou um ponto final para que você encerre tudo. Deus, pelo contrário, está dizendo: eu sou contigo, eu renovo a tua esperança, eu mudo a sua história. Então venha, fique com o Senhor, porque Ele tem mais a realizar na sua vida, para a glória do nome de Jesus. Se você crê assim, irmão, dê um brado de vitória, irmão. A oportunidade que Deus está te dando é o Deus já, né? É o Deus do tempo presente, o Deus que está fazendo nas nossas vidas. Amém, igreja? Que Deus conserve você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus realmente entre com providência, que Ele mude a sua história. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu vou te dizer algo aqui. É certo que todos nós necessitamos, mais do que isso, nós dependemos da intervenção de Deus. Eu dependo, eu não sei você, estou respondendo por mim. Se você depende do Senhor, levante suas mãos aos céus. Então, você que depende do Senhor, não é? Eu sou totalmente dependente do Senhor. Essa mão levantada, ela tem duas conotações: da confissão de dependência e de estar se rendido ao Senhor. Mas antes de nós orarmos, eu quero convidar você que precisa de uma intervenção em algo que você está considerando que é muito difícil, não é? Entenda a palavra, ó, eu preciso de uma intervenção de Deus em algo que eu particularmente considero difícil. Se você necessita, saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos ministrar uma oração. Não vou perguntar o que é, não precisa você falar para ninguém, nós só vamos orar. Agora, naquilo que você considera que é algo difícil. Se é algo que é possível alcançar, você vai só orar aí no seu lugar e falar: Senhor, me fortaleça e me dê condições para eu alcançar, não é? E quando eu digo algo difícil, seja em que área for, talvez na saúde, talvez na justiça, no núcleo familiar, não sei, é você quem sabe. Se houver, saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos estar orando por você. Se não houver, nós vamos estar orando e você vai ficar no seu lugar. A situação daquela mulher era algo difícil, irmão, sim ou não? Eu não ouvi, os demais estão aqui. A situação daquela mulher era difícil ou não? Era difícil. Você já viu alguém ser ressuscitado? Eu não vi, mas eu ouvi o relato. Aconteceu numa cidade interior, um pastor amigo nosso. A pessoa faleceu e a igreja começou a orar. E Deus ressuscitou aquela pessoa. Você consegue dar um glória a Deus por isso, irmão? Misericórdia, irmão. E você quer que Deus te visita num problema, consegue dar um glória a Deus quando eu falo Jesus ressuscitou a pessoa. Sabe o que aconteceu? Na hora que a pessoa se levantou, não ficou quase ninguém lá. Mas tudo bem, Jesus ressuscitou. Eu penso que é uma situação mesmo, irmão.
mas ele ressuscitou para a glória do nome de Jesus. Eu já vi muitos milagres sobrenaturais. Eu já vi, irmão. Eu já vi gente largar a muleta e sair correndo dentro da igreja. Tinha sido atropelado, não estava andando. Eu estou contando isso aqui para fortalecer a sua fé, a nossa fé. Talvez você não tenha presenciado coisas como essa. Pessoas vomitar úlcera diante do altar. Talvez você não tenha visto. O nosso Deus não mudou. Ele está aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Erga suas mãos ao céu. É você que vai apresentar aí o seu pedido ao Senhor. Nós vamos orar. Você que está na nave do templo vai orar e apresentar a sua petição. Mas como não é uma causa tão difícil assim, no seu caso, além de apresentar aí, você vai orar pelos irmãos que estão aqui à frente. Amém, igreja? Então ore comigo. Deus eterno e soberano Pai, eis aqui, ó Pai, os teus filhos diante do teu altar. Esses que vieram apresentar uma causa que aos próprios olhos é uma causa muito difícil. Eu não sei qual é a área, Pai. Eu não sei se é saúde, eu não sei se é no lar, se é no seio familiar, eu não sei se é no trabalho, eu não sei de que se trata, mas eu creio que o Deus que opera milagre, que ressuscita, que cura, que batiza, está aqui nesta noite e irá mudar a sua história. Ele vai entrar com providência, ele irá realizar o milagre, ele irá demonstrar o grande poder para a glória do seu nome. Assim eu oro nessa noite juntamente com a igreja do Senhor. Receba essa visitação da parte de Deus. Deus está mudando a sua história e você há de testemunhar na casa do Senhor aquilo que Deus tem realizado. Eu peço ao Senhor, Deus, que visite as necessidades. Pai, este povo está professando que é dependente do Senhor. Meu Deus, então esses que dependem de Ti, nós que dependemos de Ti, confiamos no Senhor, entregamos no Senhor as nossas necessidades. Visita, Senhor, muda a nossa história. Senhor, eu te peço nesta noite, ó Deus, em Cristo Jesus, visita a necessidade daqueles também que estão na nave do templo. Deus, eu peço-te nesta hora, em nome de Jesus, eu peço-te nesta hora a tua bênção, em nome de Jesus.